Bom dia a todas e todos. Começa agora mais um Fórum 11h30. Hoje só no YouTube. Então, todo mundo que assistia no Twitter, no Facebook, todos para o YouTube, no canal da Fórum, canal da revista Fórum. Eu sou Dri de Lorenzo. E eu sou o Renato Rovai, e aliás, a gente deveria pôr lá no YouTube, no Facebook Isso, e no Twitter. A Tati já está colocando para a gente, para o povo divulgar. Vir para cá, porque agora é rumo aos 100 mil inscritos no canal. É isso aí, agora não tem moleza, a gente quer chegar aos 100 mil. É isso aí. E hoje a gente tem muito assunto para falar, temos aí a gente ia começar que o programa saiu uma informação importante na Mônica Bergamo, uma nota interna do Ali Kamel, diretor de jornalismo da Globo. A gente vai falar disso daqui a pouco. Vamos falar também dessas notícias do final de semana em relação aí ao caso Marielle, a questão da obstrução de justiça por parte do Jair Bolsonaro, que teria pego as gravações na portaria do seu condomínio. Vamos falar sobre o Chile, vamos falar sobre a entrevista do presidente ontem na TV Record, vamos falar sobre as manchas de óleo no Nordeste, vamos falar sobre a crise do PSL, tem muito assunto para hoje aqui no Fórum 11h30, sempre de segunda a sexta, às 11h30, estamos aqui para comentar as principais notícias da política nacional. E antes de começar aqui os assuntos do dia, vou dar um giro no nosso chat, o chat mais inteligente da internet, sempre o pessoal aqui bem informado e um debate democrático no nosso chat. Bom dia, família Fórum, cheiros de Recife, a Jane, Lula livre já. Tem também um bom dia de Joinville, de Santa Catarina, Rio Grande da Serra. A Globo é tão ingênua a esse ponto? Já tem pergunta aqui. Bom dia de Ubatuba. E já tem aqui, quando fala em Globo, já tem também mais comentário. A Globo é como aquele tipo de mulher que se prostitui, mas em casa posa de virgem. Não foi legal. Não foi legal. Meu Deus, fora Bolsonaro. Bom dia, boa semana. Zona Norte de São Paulo, Rio Claro, leilão do pré-sal só terá a China presente, a Silmara lembrando aí do mega leilão do pré-sal. Amanhã, às 18 horas, na Cinelândia, tem protesto no Rio, 5 de novembro. Como será o futuro dessa nação brasileira? Pois é, a gente tem falado muito disso por aqui. E tem várias pessoas chegando, Pelotas, Brasília, e já tem gente falando, a Globo não é ingênua. Vamos entrar então nesse assunto, vou só falar aqui que essa carta que saiu aqui na Mônica Bergamo, Ali Kamel diz que recebeu, né, uma informação aí de uma fonte absolutamente próxima da família do presidente Jair Bolsonaro, que procurou a emissora em Brasília para dizer que ia estourar uma grande bomba, pois a investigação do caso Marielle esbarrava num personagem com foro privilegiado. E aí vou ler o trecho aí do Ali Kamel. Eu estranhei porque uma fonte tão próxima ao presidente nos contava algo que era prejudicial ao presidente. Dias depois, a mesma fonte perguntava: a matéria não vai sair? E o Ali Kamel ainda disse que o advogado do presidente, o Frederic Wassef, sonegou a informação da existência do áudio na portaria de Bolsonaro quando deu a entrevista à TV Globo. Mais um trecho do Ali Kamel. Hoje sabemos que o advogado do presidente, no momento em que nos concedeu a entrevista, sabia da existência do áudio que mostrava que o telefonema fora dado não à casa do presidente, mas à casa 65 de Rony Lessa. No último sábado, o próprio presidente Bolsonaro disse à imprensa: nós pegamos, antes que fosse adulterada, ou tentasse adulterar, pegamos toda a memória da secretária eletrônica que é guardada há mais de ano. Porque os principais interessados em esclarecer os fatos, sabendo com detalhes da existência do áudio, sonegaram essa informação.
Ou seja, eles sabiam disso, não disseram antes. E aí, Rovai, foi uma armação? Bom, vou comentar aqui, olhando para a minha câmera, para ver se dá certo, as nossas novas tecnologias, porque agora a gente tem microfone de lapela. Não sei se vocês notaram, ó, microfone de lapela. Tá dando tudo certo aí, Tati? Se tá tudo certo, a gente vai continuar daqui, lapelado agora. Em breve, outros jornalistas da Fórum também estarão lapelados, devidamente lapelados. E, de fato, a Adri falou, olha, a gente estava aqui, isso, com os superchats de vocês é que a gente adquire essas coisas. Né? Então, se quiserem dar superchats, fiquem à vontade. Aliás, lê o superchat antes para a gente valorizar o leitor e depois eu entro no comentário. E para incentivar a galera a, né, contribuir com mais superchats. Então, inquietas leituras, entrem em contato com o escritor Ricardo Lisias, que ele está denunciando a censura do livro dele numa escola do SESI. Olha só, super importante. Vamos atrás de informações. Enfim, eu li aqui a nota publicada na Mônica Bergamo, uma nota do Ali Camel, que foi publicada na Mônica Bergamo, e ela dá algumas pistas bastante interessantes. A primeira pista é que a Globo foi vítima de uma armação. Está claro isso, a nota deixa absolutamente claro que a família Bolsonaro, que já sabia, desde o dia 9 de outubro, segundo o Bolsonaro, pelo Witzel, de que o caso dele teria sido enviado para o Supremo. O Bolsonaro admite que sabia desde o dia 9 de outubro. Eu, na minha ingenuidade, diria que ele sabia antes de 9 de outubro. O que significa isso? Que se vazou para o Witzel, vazou também para a família Bolsonaro. Quando o Witzel foi falar com o Bolsonaro, ele então percebeu que as coisas já tinham chegado num outro patamar. E naquele momento organizou a sua tropa, os seus filhos, para então violar as provas, né? Mexer na cena do crime, que é disso que se trata. Se houve um crime, e houve, né? Assassinato da Marielle e do Anderson, entre outras cenas do crime, estão as cenas da portaria do prédio, a gravação, a câmera que até agora não apareceu do trajeto do carro até a casa 66 ou 58, ou ainda 36, né, Adri? Porque nós temos ali o Carluxo, que mora no mesmo condomínio. Cadê essa câmera? O depoimento do porteiro, então, foi dado depois. Mas naquele momento, o Bolsonaro, então, começa a armar uma reação ao que ele entendia como algo de risco. Claro, porque senão ele ia ao Supremo e diria, olha só, temos aqui essa história e eu estou aqui à disposição para o que for necessário. Não. Eles começaram a armar a reação. O Ali Camel diz que o pessoal do Rio foi procurado por alguém muito próximo da família. E diz que só o pessoal do Rio teria tido acesso às informações que ele controlou junto com o Bonner e com o repórter que havia trazido a matéria. Ou seja, cercaram toda aquela reportagem de sigilo, quando, de repente, a sucursal Brasília o procura dizendo sobre a pauta e que uma pessoa também ligada à família teria cobrado se a matéria ia sair ou não. Percebam, havia o interesse da milícia bolsonarista na divulgação da matéria. Isso quem está dizendo não é o Renato Rovai,
é o senhor Ali Camel, do Não Somos Racistas, aquele que testa hipóteses, que está há 15 anos aí na chefia, no comando da Globo. Ele é que estava dizendo isso. Ele que está dizendo isso. Aí ele diz que voltou a reportagem, a origem, para checar tudo, e eles já tinham descoberto que o Bolsonaro, em tese, não estaria lá. Conseguiram conversar com um advogado que foi prestativo, segundo Ali Camel, para conceder entrevista. Muito rápido. Concedeu entrevista em São Paulo e não avisou, veja, em nenhum momento falou de que eles tinham um outro áudio, ou um áudio, na verdade, né, que desmontava aquela tese da anotação do porteiro. O advogado, que já sabia disso, porque o Bolsonaro confessou isso nesse final de semana, não avisou a reportagem. E aí, no momento em que a matéria sai, o Bolsonaro entra com aquela cena e com todos aqueles adjetivos atacando a emissora. O Bolsonaro, na entrevista que concedeu, uma coisa me chamou a atenção, na entrevista que ele concedeu ontem à Record, aliás, entrevista que derrubou a audiência do Domingo Espetacular, eu estou apurando melhor isso, mas a audiência teria saído de 9,5 para 7, de 9 para 7,5, algo nesse ponto, caiu aproximadamente 2% a audiência do Domingo Espetacular. O Bolsonaro derrubou a audiência do Domingo Espetacular. Isso também é um fenômeno que a gente vai ter que analisar depois separadamente. Ou seja, ele já começa a cansar a população com esse seu discurso violento. O Bolsonaro, num dado momento, ele fala assim, porque eu estava acordado, porque eu não durmo. Às 4 da manhã ele não dorme? Como assim? Ele estava esperando a matéria sair no Jornal Nacional. Inclusive, porque ele já tinha sido avisado, entre outras pessoas, pelo seu advogado, que tinha concedido entrevista à Globo. Ele já sabia que a matéria seria publicada. Ele já sabia, porque a fonte que passou a informação era ligada ao Bolsonaro. Então, ele estava esperando, com aquilo tudo armado, para poder fazer aquele ataque, onde ele chamou de porcos, de cafajestes, de capanga, o jornalismo e os jornalistas da Globo. Bom, este contexto modifica toda a história. Ou seja, ao saber que estaria sendo investigado, o Bolsonaro armou todo o circo que leva à matéria da Globo e armou uma arapuca, segundo Ali Camel, para destruir a credibilidade do jornalismo da Globo. Brida Lourenço. Esta é a pauta. Esta é a pauta. Isto é o que deve ser debatido a partir de agora. Como ele foi destruir essas provas, foi atrás dessas provas, como armou essa reação e por que fez tudo isso. Vamos voltar no assunto daqui a pouco, Dri, as pessoas estão chegando, leia os comentários aí. Temos superchat do queridíssimo, do magistral, do nosso hacker, o hacker tecnológico da Fórum, Antônio Arles. Pois é, obrigada, Arles. Altas tecnologias, cada vez melhor, 11h30, vida longa. Obrigada pela audiência e vamos continuar aqui. Pois é, ontem o Bolsonaro esteve no Domingo Espetacular da Record e ele voltou a atacar a Globo, chamou de jornalismo sujo e pediu 15 minutos ao vivo no Jornal Nacional para poder se defender. E agora, após essa carta ser publicada do Ali Camel, o Carlos Bolsonaro já foi às redes sociais a atacar também a Rede Globo. Ele diz, a Globo estranhamente acessa documentos escolhidos de forma seletiva na justiça em processo em segredo. Então, vou à administração do meu condomínio e desmascaro a farsa. E tentam colocar que eu que burlo a justiça. Esses caras seguem a dieta do catraca livre com exagero. Ou seja, aí de novo, o Carlos Bolsonaro atacando a Rede Globo, então quer dizer que isso pode ter sido uma armação para atacar a Rede Globo? Eu não tenho dúvida. Eu já não tenho mais nenhuma dúvida. Eu ia até sugerir a Dri
e já que a gente conseguiu fazer, que ela possa mudar só para aparecer ela na câmera dela, até porque fica muito mais interessante. Né? Já que a Adri não vai contar com essa figura estranha. Mas, enfim, o ataque que o Bolsonaro, o ataque do Carluxo à Globo, logo na sequência da divulgação dessa nota do Ali Camel, só confirma o que eu estou dizendo aqui. Só confirma o que eu estou dizendo. Teve aqui um esquema, Adri, teve um esquema de reação a essa aproximação do caso Marielle Anderson com a família Bolsonaro. Eu já disse aqui em outra transmissão exatamente isso. O caso Marielle entrou na casa do Bolsonaro. Entrou a partir dessa anotação do porteiro. Agora tem que se investigar com detalhes tudo isso. Porque não é possível que o porteiro tenha anotado o número da casa do Bolsonaro, tenha dito essa história que o anúncio dos assassinos, ou supostos assassinos, ou que estão presos pelo assassinato, tenha se dado naquele dia, daquela forma, e que o seu Jair teria confirmado, e que esse porteiro tenha feito tudo isso só porque ele quis sacanear o seu Jair. Nenhuma pessoa que sabe do poder que tem um presidente da República, que sabe do que é aquela família com que está lidando, deve conhecer, que já está há muito tempo ali na portaria, as relações que essa família tem. Inventaria uma história dessa, né, sabendo os riscos que ele passaria a correr. Percebam uma coisa, em todas as falas do Bolsonaro, ele preserva o porteiro. Ele fala, o porteiro provavelmente não tem nada a ver com isso, está sendo usado. Ou seja, ele tenta tirar o porteiro da história para preservá-lo, porque sabe que esse porteiro deve saber muito mais, muitas outras coisas, não só apenas relativas a este dia, como a outros tantos dias. De que visitas ele recebeu nesses 15 anos em que o porteiro está ali? Quantos desses acusados de serem hoje os chefes da milícia no Rio não passaram pela casa 66? 58? 58. Pois é, tem a casa 36, 58 e a 65. E você acha que agora, então, realmente eles podem chegar a caçar a concessão da Globo em 2022, Solvay? Não acho. Eu acho que o Bolsonaro, se as coisas continuarem caminhando nesse nível, Adri, sequer o Bolsonaro chegará a 2022. Eu não dou como favas contadas o Bolsonaro terminando o mandato. Nesse sentido, eu concordo com o meu amigo Ciro Gomes, que tem dito isso, que é difícil o Bolsonaro terminar o mandato. Eu acho que, nesse ponto, o Ciro tem razão. Quase todos os presidentes brasileiros não terminaram o mandato. Os poucos que terminaram o mandato foram o Lula, o Fernando Henrique Cardoso, o Sarney, o Collor rodou, a Dilma rodou, outros, o Jango teve o seu mandato interrompido, com um golpe, o Jânio renunciou. Vejam, teve o Juscelino que terminou o mandato, mas assim, você teve o mandato do próprio Getúlio Vargas, estou falando de tempos democráticos, né? Do Getúlio foi interrompido, teve um golpe para ele se manter por 15 anos lá, que é o Estado Novo, depois ele teve o seu mandato interrompido pelo suicídio. A história do Brasil é uma história de uma democracia muito conturbada. E, na minha opinião, o Mourão já está de alerta, inclusive, talvez, pelos próprios aliados das Forças Armadas, que começam a perceber que pode ficar difícil segurar a onda do Bolsonaro. Pois é. Está sem áudio?
Sem áudio? O Gerson Venner está reclamando que está sem áudio. Eu acho que deve ser só ele, porque ninguém mais está reclamando, né? Então, tem dizendo aqui que a Ali Camel é um maluco. Alice, Bolsonaro só não caiu ainda porque a direita clássica não tem ninguém para colocar no lugar. No dia seguinte que ela arrume com outro golpe, que pode ser o do parlamentarismo, ele cai. Pois é, ele está entregando aí todas as reformas, né, privatizações, leilão do pré-sal. E ontem, Renato, a gente também teve na entrevista, que foi ao ar na TV Record, no Domingo Espetacular, o Jair Bolsonaro também defendeu os seus filhos, né? Ele foi questionado sobre a fala do Eduardo pedindo a volta de um AI-5, caso a esquerda radicalizasse, e ele disse que deu um puxão de orelha no Eduardo. No menino, mas que ele defendeu que a relação com os filhos não atrapalha, só ajuda, muito, e que agora o Palácio virou um lugar de família, defendeu aí a família e disse que é cristão e já atacou e deu o que ele chama de ideologia de gênero, essas coisas que eles sempre atacam. E um pouquinho depois o Carlos Bolsonaro postou uma foto dele, Renato, não sei se você viu, trabalhando com um computador com uma pistola do lado do computador. Eles gostam, né, de postar fotos com armas, defendendo isso. Você viu essa postagem do Carluxo? Vi. Até te passei para você fazer uma matéria. Eu vi. Deixa eu te falar. É o seguinte, Dri. Eles estão todos numa profunda instabilidade política, instabilidade emocional, político-emocional. Tá muito claro para mim que a família está se sentindo acuada. O Bolsonaro deu entrevistas no Datena, né? Deu entrevista no Ratinho, foi o Dudão. Aí, ontem, ele deu uma nova entrevista no Record, no Domingo Espetacular. Ou seja, eles estão falando para muita gente ao mesmo tempo. Se o caso é um caso tranquilo, que não tem muito a explicar, você acha que eles estariam falando com tanta gente assim? Essa é uma questão. Outra, eles estão tentando criar um factoide em cima do outro para mudar a pauta. Vão criando factoides para tentar sair disso. Alguém perguntou aqui, enquanto você estava falando, Dri, sobre o caso se eu falei que ele vai renunciar. Não sei se ele vai renunciar. Eu acho até que ele pode vir a renunciar, tentar usar talvez um atropelamento do sistema democrático que o leve à renúncia. Ele pode tentar se vitimizar se ele perceber que a coisa chegou muito perto dele em relação a crimes cometidos como esse da Marielle. Então, o Bolsonaro, ele pode tentar uma solução Jânio. Talvez, ao invés de renunciar, dizer que assinar um decreto caçando partidos políticos para ver no que vai dar. Ou seja, pode tentar uma maluquice que o leve a sair da presidência da República. Aí ele sai com o capital político para o futuro. Enfim, ele pode fazer qualquer coisa se os crimes se aproximarem muito dele. Essa coisa da Marielle, a reação que ele está tendo é absolutamente desmedida para alguém que é absolutamente inocente. Eu estou dizendo que ele é o culpado pelo crime? Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que a reação dele e da família, aquele vídeo transbordando ataques, xingamentos, etc., já agora visto a partir da ótica de algo programado, já era estranho daquele jeito. Agora você, caro internauta, que sabe que o advogado já havia conversado com ele que a matéria ia sair, que a matéria foi colocada na Globo a partir do vazamento de alguém da família, que o Bolsonaro já sabia desde o dia 9 de outubro pelo ipso dessa história do Supremo. Ver aquele vídeo, assista aquele vídeo de novo e me diga, você acha que aquele vídeo não denota uma certa culpa no cartório? Por quê? Depois de o teu advogado saber, você respira,
toma uma água, conversa, vê a matéria abre ali, usa, inclusive, o seu... o seu... Mas se diz quando você tem uma saída, uma desculpa, você tem ali o seu álibi. O seu álibi está ali, você estava lá na Câmara Federal, a matéria registra isso. E mesmo assim, você faz um vídeo gritando contra a Globo. Por que aconteceu isso? Então, os crimes estão se aproximando muito da família e ele pode, sim, tentar uma atitude deslocada, a meu ver. Pois é, e uma coisa que não foi respondida ainda é se o sistema de interfones, que ele liga para o celular ou só por interfone das casas, né, que tem sido apontado em algumas reportagens, o próprio Nassif, que a marca do sistema do interfone do condomínio ligaria para os celulares, o que colocaria por terra aí o álibi dele de que ele está em Brasília. Agora vamos mudar um pouquinho da pauta de hoje, vamos falar de Chile, que os protestos continuam aí desde do dia 18 de outubro, e nesta manhã, falando também em Bolsonaro, o Eduardo, seu filho 03, publicou um vídeo fake nas redes sociais atribuindo os protestos no Chile ao Fórum de São Paulo. Um vídeo narrado em inglês, onde ele diz que a organização é um grupo de extrema esquerda que tem como objetivo desestabilizar as democracias da América Latina. E eles falam que o Chile, como pode um país que cresceu tanto, tão rico, que as pessoas podem ter mobilidade social, tantas coisas podem estar vivendo esses protestos. E a gente tem um jornalista produzindo diversas reportagens para Fórum Especial no Chile, o Vitor Farinelli, tem mandado diversas matérias, e ele escreveu uma matéria que está na Fórum hoje, que explique talvez os protestos, porque 91% dos chilenos consideram a Previdência, que é os sonhos do Paulo Guedes, o pior problema do país. Então, teve uma pesquisa neste domingo que diz que 91% diz que a Previdência é o pior problema, é o nível máximo de insatisfação. E agora também tem essa questão que eles querem uma nova Constituição, lembrando que a Constituição do Chile é dos anos 80, que foi feita durante a ditadura do Pinochet. Renato, você tem mais informações do Chile, dos protestos do Chile? Tem algumas coisas interessantes do Chile, mas a gente vai voltar a falar de Bolsonaro lá mais para o final do programa, André, porque eu quero falar dessa entrevista que ele deu para a Record, e dessa queda de audiência, porque eu acho que ela é muito importante para fazer a análise das disputas que virão, né? Mas o que mais me chamou a atenção, a gente está com a matéria do nosso querido Vitor, lá do Chile, que está fazendo esse trabalho durante esse mês de novembro. Ele está como repórter especial da Fórum no Chile, o Vitor Farinelli. O Vitor traz uma pesquisa, Adri, que foi publicada hoje, lá por um meio chileno, que 91% da população do Chile considera a Previdência, que é a teteia do Paulo Guedes, né, capitalização, a Previdência chilena, considera um desastre. Aí eu até brinquei aqui num tweet que retuitando o Glauber Braga, lá de deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, que retuitava a matéria do Vitor, ele colocou lá, olha só, quer dizer, 91% considera essa Previdência que estão trazendo para o Brasil um desastre. Aí eu retuitei dizendo, os outros 9% ou são muito ricos ou são imbecis. Ou seja, é considerado pelo todo da população chilena a Previdência que o Paulo Guedes defende para o Brasil um desastre. E nós estamos caminhando para esse desastre. Uma parte da população chilena perdeu recursos porque aplicou em bancos privados que quebraram no meio do caminho. Tudo que ele aplicou foi para a casa do chapéu, como diria o seu
seu Renato Rovai, o Renatão, o original, não esse aqui, e os caras hoje estão se matando, literalmente, porque não tem como sobreviver. Não tem sistema único de saúde, o SUS no Chile. Não tem educação pública gratuita. E o modelo chileno, a Suíça latino-americana, é o modelo do Paulo Guedes. Então, isso também, hoje eu conversava com meu querido amigo Rodrigo Viana, pela manhã, ele me mandava um print de uma matéria do Valor, né, que mostra que a recessão permanece no Brasil. Quer dizer, porque o crescimento é tão bizarro, é tão medíocre. Esse trimestre teve um crescimento de 0,3%, quando se esperava mais de 1%. O mega leilão dos blocos de petróleo não vai ter investimento externo. Eu estou aqui com a matéria do Valor, o título é Aceleração da Atividade fica para quarto trimestre e vai depender do consumo. Jura que vai depender do consumo? Há quanto tempo esse blogueiro está dizendo que sem renda familiar não vai haver retomada do crescimento? Eu, que sou mais bobo, né, aprendi nesses 20 anos, 25 de trabalho jornalístico, né, trabalhando com cobertura política e também olhando para os dados econômicos, que o Brasil, pelo seu tamanho, não é um país que consegue retomar o desenvolvimento sem que a população consuma. E aí a gente teve uma retomada aí do PIB de 0,3%, sendo que teve 0,5% de queda no trimestre anterior, 0,4% no outro, menos 1,4%. E a expectativa que eles tinham era de 1,2% do Itaú. Esperava uma alta de 1,2%, ou seja, houve isso entre a expectativa e a realidade é 25%. Ou seja, o crescimento de 1,2% virou 0,3% da retomada industrial. Não vai ter nenhuma grande player internacional para participar dos leilões do pré-sal. Sabe o que isso significa? Mega leilão pode ter blocos sem proposta alguma. Sem proposta alguma. E por que isso? Porque as pessoas, os investidores internacionais e os nacionais estão olhando para esse governo e falando, não está dando certo. Esse cara é louco. Não vou botar o meu nobre dinheirinho, né, num país onde tem um maluco na presidência da República. Isto a gente já vem dizendo há algum tempo. E o que aconteceu no Chile agora deve estar colocando um elefante na orelha desses investidores, porque o que a solução Paulo Guedes é um pouco da solução chilena. Isso aí. O João Pedro Stedley, coordenador nacional do MST, deu uma entrevista nesse final de semana, onde ele avalia que a classe trabalhadora brasileira pouco se mobilizou contra as reformas realizadas pelos governos Temer e Bolsonaro, mas que isso é questão de tempo. Para ele, por conta das medidas neoliberais do atual governo, o futuro que nos aguarda é o Chile. E certamente o povo brasileiro vai se levantar muito antes do que o Bolsonaro imagina, avalia o Stedley. Você acha que vai chegar aí o momento do Brasil se mobilizar, Renato? Acho, concordo com o Stedley. E queria destacar aqui, a gente fez uma entrevista semana passada, caso eu não esteja enganado, na quinta-feira, ao vivo, com o Guilherme Boulos, que foi candidato a presidente pelo PSOL, que todos vocês conhecem. O Boulos dizia o seguinte nessa entrevista: Rovai, Ivan, aliás, temos um superchat. Lê o superchat e eu volto para dizer o que o Boulos dizia, que vai no caminho do que o Stedley está dizendo. Com certeza. A Deise, obrigada, Deise. Se essa história da armação para cima da Globo é verdadeira, os bolsonaros são capazes de qualquer coisa e não são burros, não. Aí, obrigada pelo comentário. E realmente não, são burros mesmo, né, Renato? Não, eu nunca achei que eles fossem burros. Eu acho que eles conseguiram ganhar uma eleição porque foram muito inteligentes em todo o esquema que montaram. É um pouco de ingenuidade da esquerda, de alguns analistas políticos, tratá-los como imbecis. Eles são perigosos, diferente de
de ser imbecil. O Cláudio Alves está até dizendo, vai, Bozo não é só maluco, ele também é assassino ou cúmplice de assassinato. Eu não tenho como dizer isso, Cláudio, que ele tenha cumplicidade ou tenha assassinado alguém, mas ele meteu a colher numa investigação, adulterou a cena do crime, a meu ver. Quando ele vai e mexe nas provas, ele também está adulterando as cenas que compõem o crime. Porque desde a hora que esses caras saíram para algum lugar, até a execução e depois da execução, tudo aquilo é cena do crime. Isso é muito, muito grave. Resumindo, voltando à história, qual que era a história que eu estava mesmo? A gente estava falando da entrevista do Stedley. Do Stedley e do Boulos. Vamos voltar para o Boulos. Obrigado, Dri. O Boulos diz o seguinte, para acontecer a gota d'água, né, o copo tem que estar cheio. A metáfora é muito interessante, porque você tem que ir enchendo o copo. Sim, ó, enchendo o copo. Enchendo o copo. Vou fazer que nem uma Entraube agora. Vou usar objetos, que nem fazia o Suplicy nos debates, que ele levava coelhinho, tartaruga. O copo vai enchendo. Aí, um dia, uma gota transborda o copo. Esta gota d'água, Dri, e amigas e amigos, esta gota d'água pode ser qualquer coisa lá na frente. Muita coisa do que está acontecendo hoje poderia ser a gota d'água. Mas para ser a gota d'água, o copo tem que estar cheio. O Boulos e o Stedley, as lideranças que atuam já têm grande experiência em mobilização de massa, sabem que o copo ainda não encheu, mas que está sendo enchido. Percebem a diferença? O copo está sendo enchido aos poucos, porque são muitas agressões contra direitos dos trabalhadores, muitas agressões contra populações que precisam de proteção do Estado, como gays, lésbicas, pessoas que precisam do Minha Casa Minha Vida, garotos que precisam de bolsa de universidades, contra políticas de saúde. Aos poucos, todas essas agressões vão, num dado momento, ter enchido o copo, e uma gota d'água pode levar a grandes mobilizações contra o Bolsonaro. Pois é, vamos falar um pouquinho agora da crise do PSL. Ontem o Bolsonaro disse que, por conta de denúncias, né, das candidaturas laranjas, a denúncia de que o seu próprio filho, 03, o Eduardo, teria viajado em lua de mel com recursos do PSL, ele disse que são tudo matérias mentirosas e, por isso, ele queria ter o controle do partido. E ele disse que poderá sair, então, do partido. A gente tem também uma notícia aqui de outra entrevista que ele deu, onde ele diz que 90% de chance de criar um novo partido. Tem também uma opção do Partido Militar. O Partido Militar está em trâmite no TSE, em fase final de criação, aguardando apenas o TSE liberar esse Partido Militar brasileiro. Renato, o que você acha que vai acontecer? O Bolsonaro fica no PSL, o Bolsonaro toma o PSL, o Bolsonaro cria outro partido? Como que você vê essa crise do partido do presidente? Eu acho que a tendência é ele sair do PSL, né? Ficou insustentável a situação dele lá. Acho que ele vai montar um novo partido, não sei se ele teria controle desse partido militar, porque quem monta um partido, monta para negociar, em geral. Esses partideco aí são tudo para negociar. O cara vai lá, vai montar um partido, consegue lá controlar algumas prefeituras, ele vai emprestando esse partido para políticos tradicionais que às vezes querem lançar candidato a vereador nas cidades, que querem tempo de televisão no futuro para candidaturas estaduais, enfim. O cara virou um negócio ter partido no Brasil. Por isso que eu falo, os partidos no Brasil, eu apoio essa reforma do política partidária, que tem que ter um rigoroso controle para que partidos com menos de uma certa votação não continuem existindo.
Está demorando muito para isso vingar. Por outro lado, também teria que impedir partidos de terem comissão provisória. Não dá para disputar a eleição com comissão provisória. Tem que ter diretórios instituídos há menos 2 anos. Teria que ter uma nova base legal para que os partidos pudessem se tornar mais fortes. Desse jeito, não vai. A gente vai continuar tendo uma baixa credibilidade dos políticos no Brasil, também por isso. E o Bolsonaro tem condições de montar rapidamente um partido, se quiser. Ele busca as assinaturas, forma com seu grupo político, com seus filhos, coloca quem ele quiser nas presidências das principais cidades, e ele falou isso ontem, inclusive, de ter 200 candidaturas só, ou seja, ele vai escolher as 200 maiores cidades e vai lançar candidatos nelas. E o resto ele deixa cada um por si. Ele não vai focar na constituição de um partido nacional, e sim de um partido de cidades grandes e médias, onde ele vai disputar a eleição, tentando vencer uma parte delas. Ponto final. Ele deixou isso muito claro ontem, na entrevista que derrubou a audiência da Record, segundo informações deste blogueiro. Pois é, tem vários comentários, vou ver aqui alguns. Tem a Samantha, ela pergunta: a direita dissemina fake news o tempo todo, e o que a esquerda faz para combater? Segue analisando o governo. É o comentário da Samantha. Aqui a gente tem feito bastante jornalismo, né, Renato? Eu vou falar um pouquinho da reportagem do Wilfred Gadelha, que percorreu 2.000 quilômetros no Nordeste para investigar as manchas de óleo nas praias. Eu vou falar aqui os números. Ontem foi ao ar uma grande reportagem. Foram 6 dias, 2.100 quilômetros de 4 estados: Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Ele esteve em 17 praias, 14 rodovias, fez 42 entrevistas, e ele disse que o que encontrou, além das indefectíveis manchas, sejam elas recentes, outras petrificadas, como ele encontrou na foz do Rio São Francisco, foi gente com medo, um medo de conseguir sobreviver, peixarias fechadas, pescadores que estão limpando as praias e não estão nem comendo os peixes. O Wilfred relata: vimos de perto o que o desastre vem causando, a sensação de que estamos sós nisso tudo. É a sensação do povo nordestino que vive do turismo, das praias, da pesca. Então, uma grande reportagem, eu vou colocar o link aqui, e lembrando que a gente atingiu só a primeira meta e precisamos atingir a segunda meta para conseguir produzir um mini doc sobre esse tema tão importante. A gente tem uma informação de hoje também, que o óleo se aproxima, uma grande mancha de óleo se aproxima do Parque Marinho de Abrolhos, no sul da Bahia. Já chegou em alguns lugares. Já chegou, mas tem uma grande mancha que está em direção ao arquipélago nessa manhã, uma mancha de óleo de grandes proporções que foi detectada a cerca de 20 quilômetros do Parque Nacional. Lembrando que é uma região de proteção ambiental com inúmeras espécies, como baleias jubarte, tartarugas, e que está aí em estado de alerta por conta dessa mancha de grandes proporções. Estamos falando de um templo, né? De um templo natural. Abrolhos é um dos lugares mais bonitos do mundo, o arquipélago de Abrolhos. Então a gente está... E o que está sendo feito? O governo está garganteando, o ministro Salles ontem está passeando, as pessoas estão lá desesperadas, tentando impedir que chegue aos mangues. Você vê ontem mesmo uma reportagem do Fantástico, o repórter estava em Abrolhos mostrando barquinhos, as pessoas com redes, tentando impedir que o óleo se aproximasse desses ecossistemas, né, onde são produzidos boa parte da biodiversidade marinha, que são os mangues, né, e os corais. Então, assim, a situação do Brasil ela é horrorosa, não só do ponto de vista das ações políticas, mas do combate a tragédias como essa.
das soluções relativas a questões da educação, da saúde, da economia. Então, assim, está tudo uma zona, né? E esse acidente revela muito disso. E, aliás, o Bolsonaro falou de crime 2 ou 3 vezes na entrevista da Record, ação criminosa, mas ele não diz de quem. Ele fica deixando isso no vácuo. Ontem ele disse que é uma embarcação grega, né? E eles... Mas ele não diz de quem que é o crime, se é da Grécia ou da Venezuela, porque ele mistura. Então isso que eu ia falar, que agora eles pararam de falar da Venezuela. Mas foi um ataque da Grécia? Ou a Grécia tem um acordo com a Venezuela, com o Maduro contratou esse barco para poder jogar óleo aqui? Quer dizer, não faz sentido, mas ele continua falando de ação criminosa. Percebem a irresponsabilidade desse presidente da República, do cara que fez uma armação contra um grande veículo de comunicação e o seu advogado aceitou ser cúmplice dessa armação, né, negando uma informação fundamental para a reportagem que eles teriam, que era um áudio que não foi revelado. Agora precisa saber se esse áudio foi produzido, porque é muito simples você pegar um áudio e mover dentro de uma planilha, tirar de um lugar e pôr em outro. Teve adulteração naquilo? Quem adulterou? Se teve adulteração, se ficar comprovado isso, é preciso abrir um impeachment do Bolsonaro e ponto final. É disso que se trata também, viu, Dre? Pois é. E a gente vai chegando ao fim, ao Fórum 11h30 desta segunda-feira. E voltamos amanhã, de segunda a sexta, às 11h30. Estamos aqui comentando as principais notícias da política. Lembrando que hoje tem Fórum 21 e em breve novidades no nosso canal, que se você ainda não se inscreveu, se inscreva. E tem um sininho, você clica nele e coloque ativar notificações para ser avisado dos vídeos do canal da Revista Fórum. Uma boa tarde a todos, ótima segunda-feira e voltamos amanhã. Boa tarde, beijos a todas, beijos a todos.